A salvação do povo sou eu, diz o Senhor. E qualquer tribulação em que clamarem por mim, eu os ouvirei e serei seu Deus para sempre. 25º domingo do tempo comum. Estamos ainda vivendo o mês da Bíblia, 22 de setembro. Hoje é dia de São Maurício e companheiros mártires, grandes santos da Santa Igreja. Muita alegria, nós estamos aqui com mais um domingo, trazendo o programa Minutos do Evangelho, realizado pela PASCOM, a Pastoral da Comunicação, aqui da Paróquia Santo Berto, programa Minutos do Evangelho, o programa da nossa paróquia. Para iniciarmos este programa, vamos trazer aí um comentário, da liturgia deste domingo, que vai introduzir todo o nosso programa hoje. Na Santa Missa, no momento da Eucaristia, encontramos o sustento para seguir Jesus no caminho do serviço do Reino. Em meio às provações da vida, é esse alimento que nos fortalece. Aos olhos de Deus, o valor de uma pessoa consiste no serviço que ela presta generosamente ao próximo. Peçamos ao Senhor que nos favoreça com sua sabedoria para que nossa prática religiosa nunca se confunda com a busca de prestígio e poder. Muito comum a gente encontrar em comunidades, em entidades religiosas, pessoas que ali adentram com interesses de prestígio e também de poder. Não é raro vermos pessoas ditas de trabalhos religiosos envolvidas, por exemplo, na política, e trabalham há algum tempo na comunidade para depois usarem esse prestígio que adquiriram na comunidade como plataforma política ou como alavanca para se elegerem em algum cargo. Isso se dá na política e também em outros setores aí da sociedade. Pessoas que não têm, na verdade, um interesse religioso, mas sim pessoal, de poder e de prestígio. Rezemos para que essas pessoas se convertam e usem seu conhecimento e a sua força para o bem do reino de Deus. É esse o objetivo da religião, levar as pessoas para a salvação em Deus nosso Senhor. Nós vamos fazer nesse momento a oração do Papa Francisco, para o mês de setembro, pela nossa relação com toda a criação. Rezemos para que, inspirados em São Francisco, experimentemos a nossa interdependência com todas as criaturas, amadas por Deus e dignas de amor e respeito. É a oração do Papa para setembro. Só quero lembrar que São Francisco de Assis, ele foi feito toda uma transformação no histórico dele, trouxeram ele para um grande ecologista, e na verdade São Francisco de Assis não tinha nada disso. Ele sim respeitava toda a criação de Deus, nosso Senhor, como nós também temos que respeitar. Mas o maior interesse de São Francisco de Assis era levar as pessoas para a salvação e converter os que não eram, que não conviviam, que não estavam dentro da fé da Igreja Católica. Tanto que ele foi para a Terra Santa tentar converter muçulmanos, e alguns ele conseguiu sim. Um grande santo da Santa Igreja Católica, mas não era ecologista, não. Neste domingo, o programa Minutos do Evangelho, no Momento com Maria, vai trazer o Santíssimo Nome de Maria, uma data que a Igreja lembra no dia 12 de setembro. Vamos trazer também os santos da Santa Igreja da semana que passou. O Evangelho hoje é de São Marcos, onde diz um pedacinho do Evangelho de hoje: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. E o Evangelho, então, encaixa naquilo que eu falei, das pessoas que se envolvem nos trabalhos das igrejas, e aqui eu falo no contexto global de igrejas, e no interesse próprio. Isso aí não é que Nosso Senhor pediu, não. E o quadro com a palavra igreja de hoje
nós vamos ter novamente o Eduardo, a Jennifer e o Christopher, né? Cada um com um bloco, né? Trazendo temas diferentes, mas muito importantes para toda a nossa fé, para toda a nossa religião. Estamos iniciando o programa Minutos do Evangelho, com muita alegria, aqui na 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Fiquem conosco, vamos ouvir uma música, depois a gente continua aí com o programa de hoje. Um grande abraço. Momento com Maria. Hoje, no Momento com Maria, nós vamos falar do Santíssimo Nome da Virgem Maria. Foi dia 12 de setembro, a igreja lembrou essa data tão especial. No dia 12 de setembro, o nome Santíssimo da Virgem Maria, Miriam em hebraico, o objetivo dessa festa é que os fiéis possam recomendar a Deus, de modo especial, pela intercessão de sua Santíssima Mãe, as necessidades da igreja e as próprias necessidades, além de agradecer ao Senhor as graças recebidas, por intermédio da intercessão da Virgem Maria. Que o nome, ó nome da Mãe de Deus, tu és o meu amor, dizia Santo Anselmo. Esta festa teve início na Espanha em 1513 e espalhou-se por todo o país. Em 1683, o Papa Inocêncio XI a estendeu para toda a Igreja do Ocidente, como um ato de ação de graças pelo levantamento do cerco de Viena e a derrota dos turcos por João Sobieski, rei da Polônia. Na época, a data dessa celebração foi definida para ser no domingo, dentro da oitava da Natividade de Nossa Senhora. O nome de uma pessoa é muito importante na Bíblia, pois representa a própria pessoa. Certamente, São Joaquim e Santana foram inspirados pelo céu ao escolher esse nome para a Virgem, que seria, um dia, a mãe do Redentor e nossa mãe. São Lucas registra: o nome da Virgem era Maria, está no Evangelho. O anjo enviado por Deus diz a ela: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Segundo os mariólogos, o nome Miriam pode ter origens diversas. Alguns estudiosos afirmam que ele é derivado da raiz Mary, que em egípcio significa muito amada. O Meri, Mary. Também são atribuídos a ela o significado de estrela do mar, entre outros. Mais importante do que o significado exato do nome é saber que ele é poderoso, pois é o nome da Mãe de Deus e deve ser invocado sempre. O nome de Maria é como um bálsamo que corre agradavelmente sobre os membros dos enfermos e os penetra com eficácia, os reanima e suaviza, lhes dá força e saúde. Mais do que o nome de todos os santos, Maria pede a Deus que Ele cure os nossos males, ilumine nossa cegueira e nos encoraje em nossos desânimos. Ricardo de São Vítor disse: o nome de Maria cura os males do pecador com mais eficácia que os ungüentos mais procurados. Não há doença, por desastrosa que seja, que não ceda imediatamente à voz desse bendito nome. Alguém disse que o nome de Maria desarma o coração de Deus. Não há pecador, por mais criminoso que seja, que o pronuncie em vão. Por ela, o perdão desce sobre as almas pecadoras, não porque tenha ela o direito de o conceder, mas porque é onipotente para implorar a Deus. O nome de Maria abre o coração de Deus e põe todos os tesouros dele à disposição da alma que o invoca. São Bernardo de Claraval, a chamou de onipotência suplicante. Um santo disse que Jesus Cristo entrega tudo o que tem àqueles que lhe estendem a mão em nome de sua mãe. Deus Pai, fonte de toda riqueza, concede toda graça àqueles que pedem algo a Ele, invocando o nome de sua filha bem-amada. Então, o nome da Santíssima Virgem Maria nos salva dos perigos de pecar, das tentações e de todas as dificuldades. Ele dissipa a tristeza na alma que o pronuncia. Quem tem temor de Deus e de seus julgamentos deve pensar sempre em Maria e invocar o nome dela.
Assim, sua confiança em Deus renascerá. Diante de qualquer dificuldade humana, diante dos adversários e dos perigos, pense em Nossa Senhora e invoque o seu santo nome, porque dele os demônios fogem. Da mesma forma, se há o medo da morte, pensemos na Santíssima Virgem Maria e invoquemos sempre seu nome para termos a coragem de aceitar esse supremo e último sacrifício. Quaisquer que sejam os inimigos que nos ameacem, venham eles do inferno ou aqui do mundo, invoquemos o poderoso nome de Maria e a todos eles venceremos. Diante de nossas fraquezas e pecados, orgulho, ganância, sensualidade, gula, inveja e preguiça, confiemos o nosso fraco coração aos cuidados da Mãe de Deus, invocando seu poderoso nome. O nome de Maria, diz Santo Antônio de Pádua, é júbilo para o coração, mel para a boca e doce melodia para o ouvido. Já São João Boaventura afirma: bem-aventurado o que ama vosso nome, ó Maria, porque este é uma fonte de graça que refresca a alma sedenta e a faz produzir frutos de justiça. Ó Mãe de Deus, que glorioso e admirável é vosso nome. Quem o leva em seu coração se verá livre do medo da morte. Basta pronunciá-lo para fazer tremer todo o inferno e pôr em fuga todos os demônios. O que deseja possuir a paz e a alegria do coração, que honre vosso santo nome. São Pedro Crisólogo destaca: o nome de Maria é salvação para os regenerados, sinal de todas as virtudes, honra da castidade. É o sacrifício agradável a Deus, é a virtude da hospitalidade, é a escola da santidade, é, enfim, um nome completamente maternal. E São Bernardo de Claraval ainda declarou: ó amabilíssima Maria, vosso santo nome não pode passar pela boca sem abrasar o coração. Os que vos amam não podem pensar em vós sem um consolo e um gozo muito particulares. Nunca entrais sem doçura na memória dos que vos honram. E por fim, Tomás de Kempis, em seu livro Imitação de Cristo, escreveu a respeito do glorioso nome da Mãe de Deus. Os espíritos malignos tremem ante a Rainha dos céus e fogem, como se corre do fogo, ao ouvir seu santo nome. Causa-lhes pavor o santo e terrível nome de Maria, que para o católico é um extremo amável e constantemente celebrado. Santíssimo nome de Maria, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana de 16 de setembro a 22 de setembro. Vamos iniciar falando da segunda-feira, 16 de setembro, dia de São Cornélio e São Cipriano, Papa e Bispo. A comemoração destes dois mártires, São Cornélio e São Cipriano, no mesmo dia, ela é muito antiga. O martirológio de São Jerônimo já os celebrava juntos. Essa data escolhida indica, em particular, a renúncia ao trono papal do primeiro e a morte do segundo por decapitação. Em Roma, no ano de 251, após alguns anos de cargo vacante devido à perseguição de Décio, Cornélio foi eleito papa em 251. Cipriano, nasceu em Cartago, no ano de 210. Era um hábil retórico que exercia a profissão de advogado. Certo dia, ao ouvir a palavra de Jesus, converteu-se ao cristianismo. Transcorreu o ano de 246. A memória dos santos mártires São Cornélio e São Cipriano, os quais a Igreja lembra hoje, no mundo cristão, e os louva a uma só voz, como testemunhas de amor por aquela verdade que não pode ceder, professada por eles em tempos de perseguição diante da Igreja de Deus e também do mundo. Então, São Cornélio e São Cipriano
todos dois mártires da Santa Igreja. Na terça-feira, 17 de setembro, dia de São Roberto Bellarmino, bispo, cardeal e doutor da Igreja. Nascido em 4 de outubro de 1542, em Montepulciano, perto de Siena, ele teve uma excelente educação humanista, antes de entrar na Companhia de Jesus em 20 de setembro de 1560. São Roberto Bellarmino foi professor de teologia em Louvain por alguns anos. Posteriormente, chamado a Roma como professor do Colégio Romano, foi-lhe confiada a cátedra de apologética. Na década em que ocupou esse cargo, de 1576 a 1586. Em 3 de março de 1599, foi criado cardeal pelo Papa Clemente VIII. E em 18 de março de 1602, foi nomeado arcebispo de Capua. São Roberto Bellarmino, em seus últimos anos, compôs vários livros sobre espiritualidade, nos quais condensou o fruto de seus exercícios espirituais anuais. Ao lê-los, o povo cristão ainda hoje recebe grande edificação. Ele morreu em Roma em 17 de setembro de 1621. 18 de setembro, quarta-feira, São José de Cupertino, o padroeiro dos estudantes. Quando José Maria Deza nasceu em 17 de junho de 1603, na cidadezinha de Cupertino, na província italiana de Lecce. Sua família não levava uma vida fácil. Seu pai, Félix, foi envolvido na falência financeira de um conhecido, a quem havia emprestado dinheiro, e acabou na miséria. Por isso, José veio ao mundo em uma estrebaria, a exemplo de Nosso Senhor, e desde criança teve de arregaçar as mangas para contribuir com as despesas da casa. Ele trabalhava numa venda. Capacidade de voar com a mente e também com o corpo. Eis a chave estilística que caracterizava a vida de São José de Cupertino. No entanto, apesar das suas dificuldades nos estudos, recebeu o dom da ciência infundida e momentos de êxtase com levitações. Esse é o santo que levitava a uma boa altura do chão, né? Isso é comprovado. Isso tornou, esses momentos, tornou-o padroeiro dos estudantes e universitários. São José de Cupertino faleceu em 18 de setembro de 1663, aos 60 anos de idade. Foi construído um santuário em sua homenagem em Cupertino, sobre a estrebaria de onde esse santo nasceu. Então, quarta-feira, São José de Cupertino. Dia 19 de setembro, quinta-feira, dia de São Januário, ou São Genaro, o milagre do sangue que se liquefaz. São Januário nasceu em Nápoles, na segunda metade do século III, e foi eleito bispo de Benevento, onde exerceu o seu apostolado. O episódio que levou Januário ao martírio aconteceu no início do século IV, com a retomada das perseguições contra os católicos. Certo dia, enquanto lia o Evangelho na igreja, ele teve uma visão. Apareceu uma chama sobre a sua cabeça. Reconheceu nela o símbolo do seu futuro martírio. Januário deu graças ao Senhor e pediu para que aquele fosse o seu destino. Segundo o costume, por ocasião da execução dos mártires, uma mulher, Eusébia, chegou ao lugar da morte de Januário e recolheu em 2 ampolas o sangue derramado pelo bispo. O milagre do seu sangue, que parece quase ferver e voltar ao estado líquido, permanecendo até a oitava seguinte, ocorreu pela primeira vez em 17 de agosto de 1389, após uma grande escassez naquela região. Dia 20 de setembro, sexta-feira, dia de Santo André Kim e companheiros mártires, mártires da Coreia. A igreja coreana foi fundada por leigos. Eis a peculiaridade que a distingue das demais igrejas. Segundo o missal romano,
o Espírito sopra onde quer. Por isso, naquela estreita península, na extremidade oriental do mundo, o mesmo Espírito inspirou o coração de alguns homens que abriram suas almas à nova fé, transmitida pelas delegações eclesiásticas chinesas que visitavam a Coreia, anualmente, desde o início do século XVII. André foi um dos primeiros sacerdotes coreanos, nascidos e criados no país. Ele nasceu em 1821, em uma família convertida e muito fervorosa, tanto que seu pai transformou sua casa em igreja doméstica, onde se reuniam muitos fiéis para serem batizados. Foram, na verdade, 10.000 mártires. Desses, a igreja canonizou muitos que foram agrupados para uma só festa, liderados por André Kim Taegon. Neste dia, veneram-se na mesma celebração todos os 103 mártires que, na Coreia, deram testemunho da fé cristã. Todos estes atletas de Cristo, entre os quais 3 bispos, 8 presbíteros e todos os outros leigos, Homens, mulheres, casados ou não, anciãos, jovens e crianças, suportando o suplício, consagraram com seu precioso sangue os primórdios da igreja na Coreia. E dia 21 de setembro, sábado, dia de São Mateus, o apóstolo e também evangelista. São Mateus era pecador, sim, um cobrador de impostos. Deixou tudo e seguiu Jesus, tornando-se um dos 12. Os evangelistas Lucas e Marcos também o chamam de Levi, o nome dado pelos seus pais. Ele mudou o nome como uma forma típica da época de indicar a mudança de vida. O nome Mateus, algumas vezes, foi citado nos Atos dos Apóstolos. O anúncio de Cristo foi a sua missão. Mateus é autor do primeiro evangelho, escrito não em grego, mas em aramaico. Os destinatários do evangelho de Mateus são os cristãos de origem judaica. No texto, ele coloca em realce o fato de que Jesus é o Messias e cumpre as promessas do Antigo Testamento. São Mateus morreu por ordem do rei Hitarco, sobrinho do rei Égipo, no altar da igreja em que celebrava o Santo Ofício da Missa. Isso aconteceu porque não intercedeu em favor do pedido de casamento feito pelo monarca e recusado pela jovem Efigênia, que havia decidido consagrar-se a Jesus. Inconformado com a atitude do santo homem, Hitarco mandou que seus soldados o executassem. Domingo, 22 de setembro, dia de São Maurício e companheiros mártires, os soldados de Deus. Maurício, Ejupério, Cândido, Vítor, Inocêncio, Vital e outros eram oficiais e soldados do exército que foi encarregado no ano de 287 de reprimir a revolta dos Bagaudas. Bagauda vem da palavra céltica, bagá, que significa multidão. Tratava-se, com efeito, de uma multidão de aldeões, pastores e escravos, que se revoltaram contra os seus senhores e certas partes da Gália, ameaçando a dominação romana da época. Foi Maximiano Hércules quem recebeu ordens de Diocleciano para sufocar esta insurreição. Depois de atravessar os Alpes, interrompeu a marcha na Suíça, a fim de dar descanso de 3 dias às tropas. A guarda avançada acampou em Aganaum, a cerca de 15 milhas do Lago de Genebra. Era a esta guarda que pertenciam Maurício e os companheiros. Eles formavam um destacamento constituído inteiramente por católicos, tirados, ao que parece, dos exércitos egípcios que guardavam habitualmente as fronteiras meridionais da Tebaida, daí o nome que lhes deram, de Legião Tebana. Antes de entrar em combate, Maximiano Hércules deu ordens para que todas as tropas se concentrassem em Octodure, a fim de sacrificarem aos deuses e prestarem juramento. Como a legião tebana se recusou a tomar parte dessa cerimônia, eles falaram: somos seus soldados, mas também servos de Deus. Eles disseram. Eles foram dizimados por ordem do comandante. Não tendo este castigo alterado as posições dos soldados,
Maximiano mandou dizimá-los pela segunda vez. Os sobreviventes, porém, não deram mostras de se quererem acomodar aos desejos do comandante, e por isso foram todos passados pelas espadas. Foi domingo, então, São Maurício, a Legião Tebaida. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica é do livro Santos de Cada Dia, de José Leite, do Martirológio Romano e do site católico cançãonova.com. A gente resume, e traz aqui no programa. E para encerrar o quadro deste programa de hoje, dos santos da Santa Igreja, vamos ouvir o salmo da liturgia deste domingo. É o Senhor quem sustenta a minha vida, e Ele assim o faz. Pelo Evangelho, o Pai nos chamou a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 9, versos 30 ao 37. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo partido dali, atravessaram a Galileia, e não queria que ninguém o soubesse. Ia instruindo os seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, que lhe darão a morte, mas ressuscitará ao terceiro dia, depois da sua morte. Mas eles não compreendiam essas palavras e temiam interrogá-lo. Nisto chegaram a Cafarnaum. Quando estavam em casa, Jesus perguntou-lhes: de que vinheis vós discutindo pelo caminho? Eles, porém, calaram-se, porque no caminho tinham discutido entre si qual deles era o maior. E sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. Tomou um menino, pô-lo no meio deles, e depois de o abraçar, disse-lhes: todo o que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe, e todo o que me receber a mim, não me recebe a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Dia 22 de setembro, 25º domingo do tempo comum, O Evangelho de hoje é de Marcos, no capítulo 9, versículo 30 ao 37. A gente inicia a reflexão de hoje da própria Escritura no rodapé da palavra, no versículo 32, uma pequena explicação da própria Bíblia, Versículo 32, no versículo 32, ele fala assim: mas eles não compreendiam essas palavras e temiam interrogá-lo. Vamos ver o que diz aqui no rodapé da Bíblia. Eles não atinavam, no caso eles, os apóstolos, como poderiam estar juntos os sofrimentos do Messias e a magnificência de seu reino. Só o Espírito Santo, que lhes deu a compreender o valor redentor do sofrimento, dissipou-lhes os falsos conceitos que alimentavam acerca do Messias. E é explicável isso, O povo judeu sempre aguardou o Messias como o grande salvador da nação, aquele que iria libertar o povo, da escravidão, dos opressores, e daqueles, no caso ali era o Império Romano, que naquele momento dominava, toda a Judéia, todo o Israel, e era um povo que estava escravizado, eles eram dominados, eles não tinham a liberdade de um povo livre. Então eles aguardavam a presença do Messias Salvador, aquele que iria
expulsar os romanos ali daquela terra e instauraram um reino como a exemplo do rei Davi ou Salomão. Então eles não compreendiam como é que Jesus, sendo o Messias esperado, iria ter que morrer, né, sofrer, ser preso, ser humilhado, escarnecido. Então essa mentalidade, os apóstolos ainda não tinham entendido qual era o significado. Por isso, então, a explicação que vem na palavra de Deus sobre esse versículo, né, o 32. Né? E hoje, infelizmente, ainda a maioria do povo judeu ainda está aguardando o Messias Salvador. Continuando com a reflexão, vamos ao dia a dia do Evangelho, da liturgia diária, a editora Paulus, né? A gente é assinante aqui desse documento, subsídio, né, que a gente utiliza, católico. Muito bem. A liturgia diária diz assim: é a segunda vez em Marcos, no evangelista Marcos, que Jesus fala da sua paixão, morte e ressurreição. Ele prediz isso. Os discípulos continuam, como eu falei, sem entender o recado de Jesus, pois eles insistem com aquela ideia falsa, né, a respeito do Messias, como eu expliquei. Jesus lhes havia ensinado as condições para segui-lo. Os discípulos, porém, esquecidos ou desatentos, discutem entre si qual deles seria o chefe no reino, né? Eles não respondem à pergunta de Jesus. O que discutiam? Jesus pergunta. Mas Jesus já sabia, né? E Jesus, ele não usa meio termos, né? Ele diz de novo, né? Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servidor de todos. Sabendo do que eles estavam discutindo, porque eles não deram a resposta para Jesus. E para reforçar seu ensinamento, ele usa um menino, né? Aqui a liturgia, a linguagem inclusiva que a gente está vivendo no mundo moderno, né? É um absurdo, né? Mas a leitura da palavra, ela fala do menino, né? Então, eles não querem usar o termo aqui na explicação, mas eu vou usar o exemplo do Evangelho. Jesus coloca um menino, né, no meio deles, que é para mostrar o símbolo da simplicidade e da abertura de coração. Virtudes que os discípulos precisam aprender e praticar. Condições básicas para ser discípulo em toda a comunidade de Jesus, inclusive nos dias de hoje. E agora a gente vai trazer um pouquinho do catecismo da nossa Santa Igreja, é o documento que todo católico deveria ter em casa e ler juntamente com a palavra, né? Ler o catecismo e a palavra. Vamos fazer a ligação do catecismo com o texto de São Marcos de hoje. A ressurreição, uma obra da Santíssima Trindade, parágrafo 648. Jesus falou hoje no Evangelho sobre a ressurreição, né? Ele teria que ressuscitar no terceiro dia após a sua morte. De fato, foi o que aconteceu. Muito bem. A ressurreição de Cristo é objeto de fé, na medida em que é uma intervenção transcendente do próprio Deus na criação e na história. Nela, as três pessoas divinas agem em conjunto e manifestam a sua originalidade própria. Realizou-se pelo poder do Pai, que ressuscitou Cristo, seu Filho, e assim introduziu de modo perfeito a sua humanidade, com o seu corpo na Trindade. Jesus foi divinamente revelado, Filho de Deus em todo o seu poder, pela sua ressurreição de entre os mortos. São Paulo insiste na manifestação do poder de Deus por obra do Espírito, que vivificou a humanidade morta de Jesus e a chamou ao estado glorioso do Senhor. Bonito isso, né? A ação da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Parágrafo 649. Quanto ao Filho, ele opera a sua própria ressurreição em virtude do seu poder divino. Jesus anuncia que o Filho do Homem deverá sofrer muito, está hoje no Evangelho de Marcos, e depois ressuscitar. E este ressuscitar é no sentido ativo da palavra, não é um simbolismo. Aliás, é dele esta afirmação explícita: eu dou a minha vida para retomá-la.
tem o poder de a dar e o poder de a retomar. Isso está em João. Nós cremos que Jesus morreu e depois ressuscitou. 1 Tessalonicenses. Parágrafo 650. Os santos padres contemplam a ressurreição a partir da pessoa divina de Cristo, que ficou unida à sua alma e ao seu corpo, separados entre si pela morte, pela unidade da natureza divina que continua presente em cada uma das duas partes do homem. Estas unem-se de novo. Assim, a morte é produzida pela separação do composto humano e a ressurreição pela união das duas partes separadas. Entendimento? É esse. A morte nos separa do corpo, né? E a ressurreição nos une novamente. É o que diz o Catecismo da Santa Igreja Católica a respeito do Evangelho de hoje de São Marcos. Olá, meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Huberto de Ibirama. Hoje nós vamos falar sobre vocação. Você sabe o que é uma vocação? Você sabe qual é a sua vocação? No Catecismo da Igreja Católica, na página 470, no artigo 1604, diz o seguinte: Deus, que criou o homem por amor, também o chamou para o amor. Vocação fundamental e inata de todo o ser humano, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Então, o que isso significa? Deus cria cada um com um propósito, uma missão. E essa missão é o que se conhece como vocação. Eu posso ter uma vocação de pedreiro, eu posso ter uma vocação de músico, posso ter uma vocação de empresário, posso ter uma vocação como pai de família, posso ter uma vocação como filho, uma vocação como mãe de família. Enfim, é a vocação específica que Deus nos dá a partir do momento da nossa criação. Esse também é um caminho que nos ajuda a aprender a amar a Deus em sua plenitude, em sua forma sublime, pois afinal Deus é o amor em si. Vamos pegar uma leitura da carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno de vocação a que fostes chamado, como toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Vamos ter dificuldades, meus amigos. É isso que diz a passagem. Vamos ter alguns desafios durante o desenvolvimento dessas vocações. Às vezes algum problema de saúde, como nós já comentamos em outros programas, às vezes algum problema de ordem pessoal, algum problema familiar, mas as vocações que Deus nos dá trabalham nesse sentido para o desenvolvimento tanto do corpo quanto da alma. E ele se desenvolve também na fé que nós temos que ter em Deus. Temos que confiar tudo nas mãos de Deus, porque é através desta fé crescendo que Ele nos dá a graça e a revelação de buscar ainda mais a fé. E assim, as nossas vocações, que são um objetivo de Deus para nós desde o início, será trabalhado em nossas vidas, fazendo com que a gente aprenda a amar ainda mais a Deus. Vamos pegar um exemplo prático. Mateus. Vamos ver o que diz a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 9, versículo 9. A vocação de Mateus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe:
segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Mateus era um coletor de impostos, um cobrador de impostos. E naquele momento, Jesus simplesmente olhou para ele e disse: segue-me. Ele não titubeou, ele não questionou. Ele simplesmente levantou da coletoria e começou a seguir. Ele entendeu o verdadeiro chamado da vocação que Deus tinha para ele, que não era ser um coletor de impostos, mas sim um discípulo de Jesus, um apóstolo de Jesus, que hoje brilha dentro da história da Santa Igreja. Vamos levar ele como exemplo, para que as nossas vocações sejam trabalhadas conosco, para que amemos Deus em sua plenitude e que essa porta se abra para nós, rumo aos céus. Obrigado a todos e até a próxima. Salve Maria! Para você, jovem de todas as idades! Hoje quero refletir com vocês um tema muito atual: o uso dos celulares e como ele tem impactado o nosso tempo de qualidade com as pessoas ao nosso redor. Vivemos uma era digital onde os celulares se tornaram parte integrante de nossas vidas. Eles nos conectam a amigos, familiares e informações. No entanto, precisamos nos perguntar: até que ponto essa conexão virtual está nos afastando das relações pessoais, aquelas que realmente importam? Quando olhamos ao nosso redor, é comum ver grupo de amigos, todos focados em suas telas, perdendo momentos preciosos que poderiam ser vividos juntos. O que muitas vezes acontece é que enquanto estamos conectados online, estamos na verdade nos desconectando do que está acontecendo ao nosso redor. Essa nossa desconexão pode levar à solidão e à superficialidade nas relações. Para nos inspirar, podemos olhar para exemplos de santos e santas da Igreja Católica. Um exemplo é Santa Teresa do Menino Jesus, que nos ensinou sobre a importância do amor nas pequenas coisas, com uma conversa sincera ou um sorriso compartilhado. São João Paulo II enfatizava a importância da comunidade e das relações humanas. Ele nos lembrava que a verdadeira felicidade é encontrada no amor ao próximo. E que tal refletirmos sobre isso? Em vez de rolar o feed do Instagram, que tal dedicar um tempo para ouvir um amigo ou um familiar? Esses momentos não têm preço. Recentemente, o Papa Francisco tem falado sobre a necessidade de um encontro pessoal. Ele nos convida a não apenas ver as pessoas como telas ou perfis, mas como seres humanos, com histórias e sentimentos. O Papa nos encoraja a buscar uma vida mais autêntica, onde a presença e a empatia são fundamentais. Ele também nos alerta sobre a cultura do simples clique, que muitas vezes nos faz sentir que estamos conectados, quando na verdade estamos apenas passando pelas postagens dos outros. Ele nos convida a ir além, a sair, conversar, rir, compartilhar experiências de vida com aqueles que amamos. Agora, eu gostaria de fazer um convite a todos vocês. Por que não tentamos fazer pequenas mudanças? Que tal criar uma tradição entre amigos e familiares? Reserve algumas horas por semana para se desconectar das telas e se reconectar com as pessoas que principalmente amamos. Uma coisa que acho muito importante é quando estivermos com alguém,
colocar o celular de lado, olhe nos olhos da pessoa, ouça com atenção e compartilhe verdadeiramente. Pergunte a si mesmo, o que é mais importante? A última atualização nas redes sociais ou um momento significativo com quem a gente ama? Para finalizar, lembre-se de que a vida é feita de momentos. Então não deixe que a tecnologia roube o que há de mais precioso, a conexão humana. Inspire-se nos exemplos de santos e papas que nos mostram a importância de estar presente verdadeiramente. Vamos juntos valorizar cada interação, cada risada e cada história compartilhada. O tempo é curto, mas as memórias que criamos juntos podem durar para sempre. Até a próxima. Paz e bem. Olá a todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berta e venho na qualidade de catequista dar continuidade a esse quadro maravilhoso, Professium Fidei, que vem do latim profissão de fé. Já vimos o primeiro artigo, Credo in Deus Patria Omnipotentem, Creatorem Caeli et Terra, e vamos entrar agora no segundo artigo, Et Iesum Christum, Filho Unigenitum Dominum Nostrum, em Jesus Cristo, Filho Unigênito, nosso Senhor. Pois bem, já falamos sobre a dificuldade que nós seres humanos temos de compreender as coisas do alto, campo sobrenatural, e estamos limitados pela razão natural. Isso dado ao pecado original. Uma vez que o homem foi expulso do paraíso, ele perdeu o seu vínculo direto com Deus, sua santidade e justiça direta com Deus, e teve que sofrer os desígnios da morte, isto é, ficamos sobre o jugo de Satanás. E a humanidade entrou em declínio, experimentou vários tipos de pecado, por isso que Deus também trouxe o dilúvio, mas desde o início Deus não quis deixar desamparado, só quis que ele aprendesse. Como eu falei, nesse estado decaído nós temos dificuldade de aprender e Deus sabe disso. Então Deus usou todo o Antigo Testamento para ensinar o povo, e nisso ele já começa com Gênesis dizendo: porém inimizade entre ti e a mulher, isto é, a serpente e a mulher, que é a Nossa Senhora, que vai dar luz a Jesus Cristo, que vai dar origem a uma descendência espiritual dos cristãos. Então ele já preconiza isso bem no início, quando Adão e Eva são expulsos do paraíso. E durante todo esse enredo da história da revelação no Antigo Testamento, ele revela, por exemplo, o sacrifício de Isaac, que Isaac leva a própria madeira que vai queimar e servir para o sacrifício dele mesmo. Então, e Isaac é o primogênito de Abraão, então ali Deus mostra para Abraão se ele seria capaz de sacrificar o próprio filho, que ele vai fazer isso na plenitude dos tempos. E Abraão não faz, e graças a Deus dá origem à descendência de Abraão e o povo hebreu, né? A passagem do Mar Morto, né, que representa a lavagem dos pecados. Antes deles saírem do Egito, Deus manda aspergir o sangue do cordeiro na porta das casas. Ali já é uma indicação do batismo. Então Deus vem mostrando ao longo do Antigo Testamento a vinda de Deus, a vinda de um Salvador. Os profetas falavam sobre um Salvador. Os profetas falavam como se estivessem vivendo o momento da crucificação, principalmente o profeta Isaías. Então, era iminente, era um desejo do povo a vinda de um Salvador. E o nome Jesus justamente quer dizer isso, Deus salva. Ele vem transliterado do latim Iesum,
que vem do grego koiné, também Ieso, mas que vem do hebraico Yahushua, algo nesse sentido, que quer dizer Deus salva. Então, algumas figuras do Antigo Testamento tinham até nomes parecidos. Josué, muitas vezes até foi confundido com o nome Jesus por alguns rabinos e mestres do Antigo Testamento. Então, esse desejo por um Salvador era iminente, era querido pelo todo o povo, assim como é com nós. A gente até às vezes confunde isso com dar esse desígnio de Salvador para um político, e isso é errado. Mas, no fundo, a gente deseja um Salvador. Mas é claro que a gente tem que ver essa salvação em Cristo. E, como diz o artigo, em Jesus Cristo, né? Se a gente viu que Jesus vem a ser o nome Deus salva, né? Foi dado pelo próprio Deus, né? Através do anjo Gabriel, que disse para Maria dar o nome de Jesus, né? Mas Jesus Cristo vem a ser ungido. Se ungia antigamente, né? Sacerdotes, com a prerrogativa de ensinar a religião, né? E levar para o bom caminho. Se ungia reis, porque os reis tinham essa prerrogativa de manter a autoridade, a justiça e a lei de um povo, né? E profetas, né? Profetas que profetizavam o que iria acontecer, como ia se desenrolar, profetizavam a profecia, né? Algo que irá acontecer, né? E nosso Senhor Jesus Cristo cumpriu essa tríplice função de sacerdote, que pregou a sua palavra, né? De profeta, porque cumpriu com as profecias, mas também falou sobre os tempos que iam vir, né? Os tempos da igreja e toda a revelação ainda que está por vir na questão do fim dos tempos e tudo mais, né? Quando o homem vir até terá fé, né? Ele já profetizava, mas também como rei. Jesus Cristo é o nosso rei e ele implantou o seu reino já. Seu reino começa na eternidade e ele se estende sobre a terra. E ele só vai ser completo quando toda a criatura se curvar diante de Jesus. Então, bom, eu desejo a todos um bom domingo e uma ótima semana. Patem Domini Omnibus. A paz do Senhor para todos. Amém. Minha saudação a você que nos acompanha através da Pastoral da Comunicação da nossa paróquia Santo Huberto de Birama. Eu, Padre Rafael, administrador paroquial da nossa paróquia, venho através desse momento te convidar a nos ajudar na divulgação do casamento comunitário que acontecerá no dia 23 de novembro, aqui em nossa matriz, às 16 horas. O casamento está sendo feito em conjunto com a parceria junto ao Cartório de Registro Civil, aqui da nossa cidade de Birama, e agradeço muito a senhora Stephanie, responsável pelo cartório, por estar conosco nesta obra tão bonita, que ela também empreende junto à igreja, para que as pessoas possam regularizar sua situação civil com relação ao casamento e também a sua situação religiosa junto ao sacramento do Sagrado Matrimônio. Por isso, meus queridos, queremos convidar vocês, aqueles que desejarem, aqueles que precisarem, a procurar a Secretaria Paroquial durante a semana. O cartório também possui as informações próprias daquilo que é cível para podermos realizar o casamento. As partes todas das taxas, tanto de igreja como de cartório, dos processos, serão todas retiradas e assim o casamento será uma oportunidade muito boa para nós podermos nos unir a Deus pelo sacramento e regularizarmos também nossa situação civil junto à união. Assim, meus queridos, que Deus proteja cada um de vocês. Fica aqui nosso convite especial. A secretaria está aberta toda semana e aqui na igreja o processo está aberto até o dia 23 de outubro, quando então encerramos as inscrições para já fazer a preparação próxima da cerimônia e também teremos o curso de noivos e também, meus queridos, faremos um bolo no dia com os noivos. Será uma cerimônia muito bonita, preparada com todo o carinho pela nossa comunidade. Os noivos não precisarão se preocupar também com a decoração da igreja, que será oferecida pela própria paróquia.
Assim, meus queridos, vem aí o casamento comunitário, uma ótima oportunidade. Pense nisso. Que Deus te abençoe, meu grande abraço e até logo. A agenda da nossa paróquia e os compromissos, né, que nós teremos para os próximos dias aí nesta semana vindoura. Então a gente vai falar agora, nesse momento. Lembrando que é a última semana do mês de setembro, né? Setembro, o mês da Bíblia. Outubro, a gente vai ter bastante atividade aqui na paróquia. Outubro, também em novembro, já vai dar uma adiantadinha, né? Teremos aí celebrações em honra a Nossa Senhora Aparecida, novenas em honra a Nossa Senhora Aparecida, depois teremos novena em honra a Santo Huberto. O Padre Rafael está preparando muita coisa aí, e a gente, gradativamente, vai estar trazendo aqui no programa, mas também siga aí o Facebook da Paróquia Santo Huberto, siga o Instagram da Paróquia Santo Huberto, a gente vai estar ali divulgando muita coisa nas redes sociais. Também nós temos, procure nas redes sociais, ou com as lideranças comunitárias, o link para acessar o WhatsApp oficial da Paróquia Santo Huberto, e ali a gente está divulgando tudo que acontece na paróquia, tudo com antecedência, né? Tudo com programação ali colocada, né? Que é cumprida pelo Padre Rafael, pelas lideranças aqui da paróquia. Então, procure o link, entre no grupo de WhatsApp, você vai ver ali sempre em primeira mão essa agenda que eu vou passar aqui e tudo mais que a Paróquia Santo Huberto realiza. Vamos falar da agenda então? Terça-feira, 24 de setembro, 7h30 da noite, temos na Igreja Bom Jesus, do bairro Bela Vista e Progresso, o Terço dos Homens, a oração do Santo Terço. Na quarta-feira, 25 de setembro, 7h30 da noite, teremos a missa, né, na Igreja Matriz Santo Huberto e a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Falando na Igreja Matriz, a Igreja Matriz está ficando bonita. Está sendo feitas algumas alterações aí, implementadas pelo Padre Rafael e pelo CPC da Igreja Matriz. Não perca a oportunidade de participar de uma celebração ali na Matriz e ver as mudanças. Está ficando bonito mesmo. É uma igreja que está trazendo mais a gente para a oração. Né? O lugar sagrado, ele tem essa incumbência também, né? De fazer a gente se sentir mais à vontade para orar, para rezar e ouvir a palavra de Deus. Muito bem, continuando, na quinta-feira, 26 de setembro, 7 da noite, na Igreja São Pedro e São Paulo, acontece a adoração ao Santíssimo Sacramento, toda quinta-feira em Dalberge, então, Igreja São Pedro e São Paulo. Sábado, 28 de setembro, 5 da tarde, missa na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, no Ribeirão Ariado. Sábado ainda, 19 horas, 28 de setembro, missa na Igreja São José Operário, do bairro Operário. Vamos para o domingo, 29 de setembro, 8 da manhã, missa dominical na Igreja Matriz Santo Huberto, né? Está aí a lembrança. Também domingo, 10h30 da manhã, 29 de setembro, tem a missa em honra ao padroeiro São Miguel, da Serra São Miguel. E lá estará acontecendo, no sábado 28 e no domingo 29, a tradicional festa de São Miguel, né? Do Arcanjo São Miguel. Na verdade, o dia dele é 29 de setembro, né? Dia de São Miguel, dia de São Rafael e dia de São Gabriel, né? São 3 padroeiros arcanjos que nós temos aqui na paróquia, né? De 3 comunidades, né? 3 igrejas aqui na paróquia, né? São Miguel na São Miguel, São Gabriel no Rafael Alto e São Rafael no Rafael Baixo, né? Então, é isso aí. Convite, então, não se esqueçam, 28 e 29 de setembro, grandiosa festa São Miguel, na Serra São Miguel. A programação da festa está sendo anunciada aqui na Rádio 87.9 FM, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp da Paróquia Santo Huberto. E para encerrar o domingo, 29 de setembro, 7 da noite, a missa na Igreja Matriz. Então, procure aí nas redes sociais, né, a Paróquia Santo Huberto, Facebook, Instagram e WhatsApp. Né? Nós temos no X também, mas está meio tumultuada essa história do X aqui no Brasil, né? Mas temos lá também. Né? A hora que voltar a funcionar, vai estar lá também. A gente está trazendo tudo lá nas redes sociais. Lembramos também, né, a Paróquia Santo Huberto, em união ali com o cartório de registro civil aqui da nossa comarca, cartório de títulos e documentos, né, de registro civil,
estará realizando no dia 23 de novembro um casamento comunitário aqui na paróquia, né? Então as inscrições vão até o dia 23 de outubro na Secretaria Paroquial. Também estamos divulgando isso nas redes sociais e aqui na rádio comunitária, né? Muito bem, deixamos aí o registro. Esta é a agenda da nossa paróquia para os próximos dias. Vamos falar um pouquinho do dízimo antes de encerrar o programa. Dízimo é muito importante para toda a igreja. Por que eu devo ofertar? A gente às vezes se pergunta isso, né? Por quê? Por que isso? Né? Onde está que eu tenho que fazer isso? Vamos lá falar um pouquinho então. Isso me faz parecido com Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A maneira de Deus expressar seu amor por nós foi dando. No mesmo princípio, a maneira de eu expressar o meu amor a Deus é também dando, né? A minha oferta, o que eu tenho, né? O que eu posso doar. O ofertar direciona o meu coração para Deus. Verdade. Jesus disse que onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Se o nosso tesouro está em Deus, então é para lá que direcionaremos as nossas ofertas. E o caminho para Deus passa pela igreja. Ofertar, isso honra a Deus. Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3, 9, 10. Faça a experiência. Por que eu devo ofertar? Vamos lá. Dar um investimento. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Aquele que oferta com amor, com vontade, porque quer ofertar, Deus retorna. O ato de dar traz a bênção. O generoso será abençoado. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado, também receberá de beber. Dar é melhor que receber, mas bem-aventurado é dar que receber. Esse aí, então, recadinho sobre o dízimo, né? Só lembrando o programa Minutos do Evangelho, aqui na Rádio 87.9 FM, em 2 horários. Agora no tempo eleitoral, 12:10, com reprise às 7 da noite. E aos domingos, o programa começa ao meio-dia, aqui na 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Mas o programa também está de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, na Rádio 89.9 FM, é uma rádio, a rádio comercial aqui de Ibirama, da Rede Vale Norte de Comunicações. O programa Minutos do Evangelho está lá também, segunda a sexta-feira, 6 horas da manhã. A Rádio Belos Vales, ela atinge muito mais cobertura do que a rádio comunitária, né? Então ela está em todo o interior aqui de Ibirama, né? E até Presidente Getúlio também, José Boatê, pega a 89.9. Então, tem o recado, né? Acompanhe, procure seguir as redes sociais, sintonize a 87.9 FM, a 89.9 FM, né? E acompanhe o programa Minutos do Evangelho e a agenda, né, da Pastoral da Comunicação aqui, da Paróquia Santo Berto. Encerrar com a oração aos santos mártires deste domingo. Ao pelotão de soldados que deram testemunho da verdade e da verdadeira luta, sede auxílio no tempo de guerra e de combate da fé. Intercedei para que, se necessário, saibamos dar a nossa vida em favor de Cristo e da Igreja, fiel à vontade divina. São Maurício e companheiros mártires, a Legião Tebana, rogai por nós. Bom final de domingo a todos, uma semana abençoada. Não esqueçamos, hoje, 7 da noite, temos missa na Igreja Matriz Santo Berto. Padre Rafael vai nos dar a sua bênção aí nesse domingo, né? E também temos aí, ainda antes de terminar o programa, né, alguns recadinhos que vai ser incluído aí no final do programa, e a música final, é uma música religiosa para encerrar. Esse mês de setembro está acabando, domingo que vem, último domingo de setembro, mês da Bíblia. Olá, meus queridos amigos de Ibirama, dos municípios vizinhos, de todas as partes.
Mês de setembro é um mês especial, o mês dos Santos Arcanjos. Em nossa paróquia temos 3 comunidades consagradas aos arcanjos e venho fazer um convite para celebrar a festa de São Miguel, arcanjo, o anjo guerreiro, o anjo protetor de toda a Santa Igreja, o anjo que protege as almas, o anjo que vence e derrota o maligno, o príncipe da milícia celestial. Meus queridos, todos nós precisamos da poderosa proteção de São Miguel, que com sua espada nos guarda, nos protege, nos mantém no amor e na graça de Deus. Por isso, quero te convidar a se unir a nós nos festejos em honra do glorioso São Miguel, que acontecerão nos dias 28 e 29 de setembro. Dia 28 de setembro, teremos a oração da novena às 18 horas, com a oração de São Miguel, seguida do bingo de uma novilha na prancha, patrocinado pela família de Rafael Barcelos, acompanhado de uma ótima premiação que vai fazer parte também do bingo. E no dia 29 de setembro, meus queridos, teremos a missa festiva às 10h30. Eu mesmo estarei com vocês celebrando a Santa Missa com muita alegria. E em seguida teremos o delicioso almoço com churrasco, costela, frango assado, maravilhoso. Será muito bom. E após o almoço maravilhoso da nossa comunidade São Miguel, nós teremos a tarde dançante com a banda a partir das 14 horas. E depois, meus queridos, teremos o sorteio da ação entre amigos, às 18 horas do domingo, dia 29 de setembro. Venha se unir a nós nos festejos em honra ao glorioso São Miguel. Meu abraço grande para você e minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grandiosa festa de São Miguel, na Capela São Miguel, no bairro São Miguel Ibirama. No sábado, dia 28 de setembro, novena às 18 horas. Em seguida, bingo de uma novilha na prancha, patrocinada pela família Rafael Barcelos, acompanhada de ótima premiação. E no domingo, dia 29, missa festiva às 10h30 da manhã com o Padre Rafael. Em seguida, almoço com costela, churrasco e frango assado. Tarde dançante com a banda Pecado e Paixão, com início às 14 horas. O sorteio da ação entre amigos será às 18 horas no domingo. A Capela São Miguel agradece a sua presença. Atenção, apaixonados! Casamento comunitário, religioso e civil. Inscrições até o dia 23 de outubro na Secretaria Paroquial, e a celebração será no sábado 23 de novembro às 16 horas na Igreja Matriz Santo Humberto, no Centro Ibirama. Para mais informações, na Secretaria da Matriz. Apoio: Cartório de Registro Civil da Comarca de Ibirama.